e da justificação de Deus não são justificados, vivem em pecado. E da justificação de Deus não são justificados, vivem em pecado. Gilson, como eu saí há muito tempo, então eu vou deixar para fazer uma pergunta para as pessoas que estão saindo há pouco tempo agora. O Salvador Bueno acabou de dizer aqui que as pessoas que estão saindo da CCB é porque querem andar de belezura, carregando, né, andar tranquilão, praticamente tá querendo andar na promiscuidade, ele tá falando. Jailson, isso é verdade, Jailson? Você saiu por conta disso, porque o fardo lá era muito pesado e você saiu para levar uma vida um pouco mais regrada, que nem ele falou? Ao contrário. Eu saí da porta larga para entrar na porta estreita, que é Jesus. Verdade. Quando eles pensam que nós saímos para pecar, para fazer o que a gente bem entende, para fazer isso, fazer aquilo, para usar uma bermuda, para ir na praia, ir no cinema, não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso então, aí... Você saiu, então, eu pensei que você saiu porque você estava assistindo um jogo de futebol e você queria ir para o campo, né? Mas não, então provavelmente foi porque você viu alguma pregação, alguém bíblico pregando, é isso? Mas ele tá falando para a CCB inteira, Jailson, que vocês estão saindo para andar de qualquer jeito. Exatamente. É a acusação deles. A primeira acusação deles é essa. É que quem sai da CCB, né, é o modus operandi deles. Quem sai da CCB é para praticar tudo que bem quer, tudo que um dia pensou e então, não podia. Eu vou fazer umas perguntas rápidas, Gel, se você me responde com aquela resposta rápida, do sim ou não, fiz ou não. Depois que você saiu da CCB, você já se separou e casou quantas vezes? Com quantas mulheres? Nenhuma? Tá. Nenhuma. E depois que você saiu da CCB, você já tomou quantos porre no bar? Também nenhuma. Também nenhum. Peraí. Nenhum? Também nenhum. Então, depois que você saiu da CCB, você já se enfiou no campo de futebol e já brigou quantas vezes lá com o pessoal lá, saiu lá no tapa, aquelas conversas de bêbado lá, tomando uma e jogando futebol, acaba sempre sai uma baguncinha lá. Quantas vezes você já se enfiou na bagunça dessa? Também nenhum. Que eu já falei aqui, né? Já falei aqui, confesso que eu sempre gostei de futebol. Mas por incrível que pareça, irmão Josafá, eu joguei mais futebol quando eu estava na CCB do que agora. Eu sei disso. Eu falo de mim, eu fiquei muito mais crente, rapaz, quando eu saí. Mas, Jailson, vem cá, Jailson, tem uma coisa errada nisso aí, Jailson, porque olha aqui, a cara desse homem é um senhor de idade, ele não pode estar mentindo, Jailson. Desculpa, Jailson, ele deve estar falando a verdade, não é possível, Jailson. Entendeu? Olha lá a carinha dele, olha lá que homem bonzinho, carinha de vovô. Então eu quero saber de quem tá na live aqui, tá? Vocês que estão assistindo a live, depois que vocês saíram da CCB, né? Quantas mulheres ou homens ou casamento vocês já tiveram e quantas vezes vocês já fizeram bagunça e saíram no porre? Me escreve aí, porque eu me recuso a acreditar que o Salvador esteja mentindo. Ele não pode, nessa idade, mentir, né, gente? Eu não ia fazer um papelão desse, né, rapaz? Ele deve estar falando a verdade, não é possível. Não é possível. Mas, então, Jailson, a predestinação, vamos lá, Jailson, ele está falando aqui da predestinação, que ele deu um exemplo totalmente esquisito. Não, a predestinação, na verdade, é a graça. A predestinação é Jesus morrendo na cruz, e tentou dar uma explicação esquisita lá. Jailson, mas para alguém que não acredita na predestinação, até entendo a pessoa não acreditar, mas antes dela colocar o argumento dela, que é
a não predestinação, ou seja, antes de colocar o argumento dela, ela tem que primeiro desmontar o argumento do outro. Ela não pode simplesmente esquecer o que o outro falou e já colocar, não. Um debate onde ele é sólido é o seguinte: eu primeiro vou combater as tuas ideias e depois eu estabeleço a minha. É como se eu derrubo o que você fez e coloco o meu argumento no lugar do seu. Então, eu começo por João, Jesus Cristo, falando em João capítulo 17, 24, quando ele está orando, ele fala o seguinte: Pai, aqueles que me deste, quero que... parece que Deus deu alguém, parece que ele já tinha alguém para dar isso, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também estes estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado desde a fundação do mundo. Em primeiro lugar aqui, Jesus, ele está falando que Deus já tinha um grupo, alguém que deu para Jesus. Esses aqui, Jesus, é os que eu quero que você se salve. É aqueles que eu quero que você salve. Em Efésios 1:4 está falando assim, como também, olha só, como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Rapaz, eles têm que dar uma explicação para isso aqui. Porque ele também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Por enquanto, esses dois versos aqui... A palavra-chave aí é antes. Nos salvou quando? Né? Repete para mim, por favor, irmão. Nos salvou antes. Olha só. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, ou seja, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, Deus já tinha nos escolhido. Como é que ele pode me escolher, Jailson, se o mundo ainda não existia, nem Adão existia? Os irmãos que estão nos acompanhando, grife essa palavra antes, muito importante. Continua. E aí segue mais um, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, ou seja, nós devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha aí, Jesus, aqui está falando, né, que Deus elegeu eles desde o princípio para a salvação. Então, né? O primeiro ponto aí que a gente pode estabelecer aí, para início, é que predestinação não tem nada a ver com graça, mas sim diz muito de quando que fomos salvos. É o tempo. Tem relação com o tempo, né? Diz respeito quando Deus nos salvou. É ou não é? Exatamente. E lá em 2 Timóteo capítulo 1, 9, que a graça aqui significa a escolha de Deus, que é uma graça, né? Mas não a graça salvadora, né? Que ela acontece depois que a gente peca. Aqui a palavra de Deus está falando, segunda epístola que foi enviada a Timóteo. O capítulo é 1 e o versículo é o 9. Que nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, ele me chamou e me salvou, não foi por causa das minhas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E aí, Jailson? Ele fala antes dos tempos dos séculos, né? Ou seja, ele outra vez aí, Paulo, né? Isso. Ele faz referência a quando Deus nos salvou, ou seja, na eternidade passada, né? Antes da fundação dos séculos, ele fala dantes, né? Antes, ou seja, Deus nos predestinou, Deus nos salvou. Antes de nós nascermos, ele já nos conheceu. E a forma como ele nos salvou, aí sim, aí a gente entra na questão da graça. Então, tem que estabelecer essa diferenciação, predestinação e graça. Predestinação diz a respeito de quando Deus nos salvou.
Ou seja, Deus nos conheceu muito antes, na eternidade, antes de nós sermos até gerados. Meu Deus, que Deus tremendo é esse, né? Que Deus tremendo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Esse aqui, então, fecha com chave de ouro. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, aqui está falando aqueles cujos nomes não estão escritos desde a fundação do mundo. Ou seja, aqui remete àqueles que estão escritos. Ou seja, ele está falando aqueles que não estão, então significa que tem aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, né? Ou seja, exato. Deus já tinha escrito o nome das pessoas, né? Ele já escolheu essas pessoas, né, Jairus? Exato. Então, não poderia ser ninguém a fazer isso, senão o próprio Deus, né? Tem um salmo que diz que a vida de Deus não tem fim, né? O salmista Davi, ele declara isso. Eu estou esquecido agora onde é o salmo, mas o salmista Davi fala: a tua vida não tem fim. Então não poderia ser mais ninguém, irmãos, para fazer salmo, isso. Davi. Tem um salmo que fala assim, que eu me esqueci agora, não sei se é o 103, que fala assim: não foi vós quem me escolheste, mas foi eu quem escolhi a vós como ovelhas do meu aprisco. Isso. Ele fala: não foi você que me escolheu, foi eu que no caso escolhi a vós. Mas você... agora eu vou te fazer uma pergunta agora, Jailson, meu querido. O camarada tá descendo um porrete na predestinação aí, o Salvador Bueno, e tá falando que a predestinação é uma desculpa para pecar. Depois nós vamos entrar nisso. Mas eles não dizem, o Jailson, que a graça não é para quem quer nem para quem corre atrás, é para quem Deus usa de misericórdia. Como é que explica isso, Jailson? É uma contradição terrível, né? Ou seja, os camaradas os camaradas ali falam do que não sabem e não sabem o que falam. Ou seja, tanto faz. Falam do que não sabem e não sabem o que falam, né? É complicado demais ali a mentalidade CCBana, irmão Josafá, porque é uma gangorra espiritual, entendeu? É complicado demais. Eles falam, não adianta você correr atrás, você querer, porque Deus é quem escolhe. Eles dizem, não é para quem quer, nem é para quem corre atrás, é para quem Deus usa de misericórdia. Então, antes de se batizar, pelo que eu entendo, Jailson, eles são calvinistas. Porque eles oram até: Deus, eu te dou graças que eu não era merecedor, nem digno, Senhor, mas tu usou de misericórdia. Calvinista exatamente. Purinha, hein, rapaz? Ô, benção. Exatamente. Não é isso, senhor? Mas aí depois que passa no batismo, eles saem de lá arminianos. Isso, exatamente. Eles dizem, Deus vai cercar o teu caminho, né? Verdade. O peixe fisgado, né? Eu já ouvi muito. Ou seja, já ouvi muito. Então, ou seja, você fala de uma coisa que você não sabe. E agora o Braz, o nobre ancião aí, ele vem falar de uma coisa que ele nem mesmo ele sabe. O homem poderia ter a hombridade, a honestidade de estudar as passagens bíblicas, fazer uma exegese, fazer uma interpretação e reunir os versículos que falam do assunto para ele organizar as ideias, para ele organizar os tópicos, organizar os tópicos para ele ir falando. Ele chega despreparado
Ele chega falando baboseira, falando balela, que não tem nada a ver com a escritura. Então você precisa ser honesto com o seu público. Você precisa ser honesto, teológico e como é que eu posso dizer? Teologicamente e até humanamente, né? Como eles gostam de falar, distinguir o espiritual do material, né? Materialmente, né? Eles se ajuntarem no Braz uma semana, um mês, estudar a Bíblia para trazer uma crença, isso aí eles não fazem, não. De jeito nenhum. Agora, se for para ouvir os 5 tópicos que eles inventou lá na hora da Bahia, eles vão lá, vem gente do Japão, dos Estados Unidos, vem de todo lugar para poder inventar. Agora, para sentar com Bíblia aberta, estudar, corrigir os ensinos, isso aí eles não fazem, né, Jesus? Isso aí eles não vão fazer, não. A letra mata, né? E eu poderia sugerir para eles aqui, a gente poderia sugerir para eles, falar da segurança da salvação. É um tema muito bonito. Lá não tem, Jesus. Né? Lá não tem, é por isso que o povo lá anda tudo atribulado. O camarada precisa entrar na igreja, Jailson, e ouvir que Deus ama ele. Deus tem que falar toda vez que ama ele, para ele sair mais tranquilo, porque ele sai de lá, eles acham que não peca, mas no fundo ele pisa no rabo do gato, acabou, perdeu a salvação, Jailson. Eles vivem perdendo a salvação. Eu desafio eles a falar da segurança da salvação, a qual Jesus fala em João capítulo 10, a partir do versículo 27 ali, irmão Josafá, é muito lindo, né? E Jesus dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, elas me seguem, né? Ele continua dizendo, e eu lhes dou a vida eterna, ou seja, Jesus dá a vida eterna. Jesus não dá e fica tomando, não, porque Jesus não é bipolar, não. Jesus não somos nós, não, que uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Né? A gente compra um carro, compra uma moto vermelha, azul, aí olha para a moto assim, não, eu não queria essa azul, tá feia demais, eu vou trocar. Jesus não é assim, não, meu irmão. Jesus, quando ele dá, ele diz, olha, eu lhes dou a vida eterna, e ele diz mais, e nunca perecerão. Olha, como Jesus fala da garantia da salvação, da segurança da salvação. Agora, se eu colocar... O CCBano tubista, olha a pergunta dele. Vocês não comentam como estão servindo a Deus depois que saíram da CCB? Essa pergunta ele está querendo dizer... Nós estamos servindo aqui, nesse momento, nesse exato momento. Exatamente. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o quê pelo evangelho? Eles? Nada, esse povo não serve a Deus, eles servem o diabo. O nosso querido amigo aí. Eles bagunçam a cabeça das pessoas, os anciãos mentem lá em cima da tribuna, eles enganam, mas na cabeça desse músico aqui, Jailson, servir a Deus é arrumar um salão para tocar o instrumento. É ledo engano. É ledo engano. Isso nunca foi servir a Deus. Você está trabalhando para quem aqui agora, Jailson? Você está falando do evangelho, você está trabalhando para quem? Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Quando ele conta a história ali do mordomo, né? Do mordomo, né? Do mordomo ali que recebeu a casa do seu Senhor, né? Para tomar conta, para administrar os seus bens. Jesus está falando ali em Mateus 25, ele conta essa história, né? Do administrador, né? Ele conta essa história para mostrar o que é servir a Deus. Servir a Deus é tratar das coisas de Deus. Exato. Servir a Deus é zelar e cuidar das coisas do meu Pai, né? Do nosso Pai. E no momento no momento que nós estamos aqui derrubando heresias e estabelecendo a verdade das Escrituras, nós estamos buscando a estabelecer as coisas do Pai. Verdade. As coisas de Deus, cuidando do reino dele. Cuidando do reino dele. Jesus Cristo estava numa roda, ele não estava tocando clarineta, nem pistão,
nem bombardão algum, ele não estava regendo, ele não estava contando testemunho, ele não estava sentando tijolo de nenhum templo, ele estava falando da vontade de Deus, e ele falou depois para Maria e José: eu estava cuidando das coisas de meu pai. Olha só como esses camaradas são toscos. Você está servindo a Deus como? Porque quando ele pega aquele terno, ele bota aquele terno e aquela maleta do instrumento aqui debaixo do braço, vou servir a Deus. Mas, olha, não dá dó. Se Jesus soubesse, irmão Josafá, que ia descer a terra para tocar uma tuba, ele não tinha vindo, não. Não, ele disse: pai, afasta-se de mim esse cálice, né? É verdade, rapaz, como esse povo tem que ter dó, cara, deu dó. E eles falam... Pai, eu vou andar, pai. Josafá, ele dizer: pai, eu vou andar pelo deserto da Judéia, arrastando essa tuba, esse peso nas costas. Porque para tocar a tuba não é fácil não, né, irmão? A gente que conhece a CCB, os irmãos que tocam a tuba, todos eles têm carro. Porque não dá para andar nem de ônibus. Jesus Cristo com a clarinetinha. Tá servindo a Deus. Tá servindo a Deus. Rapaz, a inocência desse povo é tão grande, eu tenho dó, Jailson. Eu vejo esses comentários, cara. E eles lastimável. Eles acham que tá arrasando no comentário, Jailson. Eles fazem no comentário, mas parecendo um pombo. Um pombo assim. Quer ver eu falar uma coisa aqui pro Josafá que ele não vai conseguir nem escapar? Tá servindo a Deus aonde, Josafá? Falei, lá vem o CCBano. Fazer caquinho no tabuleiro de novo. Lá vem o CCBano. Jailson, vamos colocar aqui o Salvador Bueno para falar. Tá na metade do vídeo, rapaz. Essa fala... esses homens, rapaz, não tem jeito, Jailson. Não tem jeito. É uma tortura. Eles estão mesmo obstinados, Jailson, a trabalhar para CCB e não estão nem aí com a verdade. Vamos ouvir aqui, segue aí. Ouve. Crer é o nosso dever, entregar-se a Deus e a consagração. E a santificação também é o nosso dever, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então precisa se santificar para ver a Deus. Isso é o nosso, que nos pertence. Jailson, isso aí tá certo. Mas quem que nos santifica não é Cristo? Quem não tiver com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, né? Que a Bíblia fala, não verá Deus, né? Exatamente. Inclusive, o apóstolo Paulo, falando lá aos Coríntios, ele diz: é Deus que realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. E ele em Gálatas 5:22, Paulo diz que nós não produzimos frutos do Espírito. O Espírito produz em nós. Muito no momento bom, que nós somos selados pelo Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Por isso ele vai dizer lá na carta dele aos Coríntios, que nós somos templos de morada do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus passa a habitar em cada crente que aceita em verdade, que se arrepende dos seus pecados, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa e ela passa a produzir o fruto do Espírito, que é dividido em 9, né? Lá que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? Então, eu, por mim mesmo, eu não quero me santificar. A minha carne, Paulo disse, a minha carne não habita bem algum. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Aos Romanos, capítulo 7, ele fala isso. Isso. Então, a minha carne, se for depender da minha carne, eu não busco a santificação. Mas quando eu dou vazão ao Espírito, o Espírito realiza. Ele tanto nos coloca o desejo de buscar as coisas de Deus, quando também nos faz realizar, né? Buscar a santidade. O desejo de buscar
E a busca pela santidade, a busca pela oração, a busca pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, né? A busca por nos congregar, nos relacionar com nossos irmãos, de louvar a Deus, de buscar as coisas de Deus, né? De pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo, ele realiza essa obra em nós, porque o homem de si mesmo, ele não busca. O próprio apóstolo Paulo, lá em aos Romanos também, no começo ali, salvo engano, no capítulo 1 ou capítulo 3, ele diz, não há quem busque a Deus, não há quem o entenda. Ou seja, alguém, né, irmão Josafá, ouvindo a gente aqui, pode dizer, mas será que eu não sou um eleito de Deus? Será que Deus não me predestinou? E se eu quiser Deus? E se eu quiser buscar a Deus? E aí, como é que faz? Ótimo, meu irmão. Se você tem esse desejo de buscar a Deus, se você tem esse anelo pela salvação, você é um eleito de Deus. Você é um predestinado do Senhor. Né? A Bíblia diz, não, que ninguém busca Deus, ou seja, por sua própria vontade. Se você quer buscar a Deus, se você tem desejo de conhecê-lo, é porque Deus, antes desse desejo, foi Deus que já operou em você para colocar esse desejo. Porque o natural é nós ter ódio de Deus, né? O natural é você não acreditar naquilo que você não está vendo. Você não vai acreditar naquilo que você está vendo. Você não vai. A sua mente se torna a mente de um ateu. Porque o ateísmo tem lógica. Eles têm coerência no que eles falam. Muita lógica, muita lógica. Não é? Eles querem algo que seja palpável. Eles querem ver, eles querem que prove, né? Mas a graça não é através de nenhum método empírico. É crer na palavra. Essa é a grande obra de nós entregamos a nossa vida por uma mensagem, que é evangelho. A mensagem entrou em nós e nos transformou. Isso ninguém explica. É aí onde está a glória de Deus. Né? Mas, se Deus não opera em nós somos um ateu. Né? E o ateu, eles têm razão no que eles falam, no que eles questionam. Né? Eles querem prova, ué. Não é isso? Sem dúvida, o raciocínio de todo ateu, nem uma argumentação de um ateu, nenhuma é desprovida de lógica, nenhuma. Todo o raciocínio do ateu é debaixo e baseado numa lógica coerente, sem dúvida nenhuma. Isso é verdade. Porque... A nossa explicação é a fé, não é? É a fé, que a própria definição de fé que fala lá em Efésios é crer naquilo que você não vê. Não é isso, Jesus? Exato. Jesus, então vamos soltar aqui o áudio do Salvador Bueno. Eu quero terminar logo esse áudio desse homem, rapaz. Pelo amor de Deus, vamos ouvir aqui. Agora o que pertence ao Senhor Jesus é a justificação. Então, na medida que nós vamos nos consagrando e vamos nos santificando, isto é, nos livrando dos erros e pecados que cometemos, porque ninguém deixa de errar. E errar é pecar, é desobedecer aos mandamentos do Senhor. Então, alcançamos o perdão de Deus, então vem automaticamente a justificação. Então, olha, está justificado, o que você fez está esquecido. Jair, observa que ele aponta para uma autojustificação. Ele não sabe nem o que é justificação. Ele está falando que à medida do ponto em que eu vou me afastando das coisas erradas, eu vou me justificando, ou seja, eu vou mostrando lá para Deus, eu sou um santo e eu vou me justificando. Mas lá em Romanos 8:30, está falando que é Deus quem escolhe, Deus quem elege, Deus quem justifica, Deus quem glorifica. A justificação que está dizendo na palavra não é quando o seu pecado é removido, você limpo, você se apresenta justificado na presença de Deus. Não é isso? Exatamente. Quando você é justificado, né? Isso nada mais é, irmão Josafá, do que um ato, é uma decretação jurídica de Deus.
Exato. Né? Justificado é uma palavra forense, né? Justificado, né? Então, peraí, uma decretação. É para a gente entender o que você está falando. O justificado significa, eu tenho uma culpa. Quando essa culpa é paga, significa então que eu fui justificado. É mais ou menos isso que está querendo dizer. Ou seja, culpa paga. Ou seja, você não deve mais nada, então está justificado, pode ir, você está livre da condenação. É isso, Gelson? Exatamente. Ele está justificado. Ele foi considerado justificado, justo, né? Alguns teólogos dizem que a melhor palavra aí é justificada mesmo, porque justo, eles acham que a palavra justo é muito pesada, justo só Deus, né? Entendeu? Então, por isso que eles acham que a melhor palavra aí é justificado, porque você foi, na realidade, você foi aceito, né, por Deus. Mas aceito por você mesmo? Não. Você foi justificado porque você se apropriou de uma justiça. Essa justiça é sua? Não. É a justiça de outro, que é quem? Jesus Cristo, que o apóstolo São João vai dizer que Jesus Cristo, o justo. Vamos lá para João. Vamos lá para João, primeira carta de João, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, primeira carta de João. Capítulo 1, versículo... deixa eu ver. Versículo 8 e 9. Aliás, capítulo 2, primeira carta de João, irmãos, capítulo 2. No capítulo seguinte aí. Talvez esteja na mesma folha. Ele diz assim, primeira carta de João, capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Justo. Então, essa justiça da qual eu me apropriei e agora eu fui declarado justo, é a justiça de Cristo. Então, eu fui declarado diante do grande tribunal de Deus, do juiz de toda a terra, meu irmão. Você que aceitou o senhorio de Cristo na tua vida, você se entregou a sua vida a Ele e disse: Senhor, Jesus, agora eu sou teu. Tu és o meu Senhor. Você se apropriou da justiça dele. E diante do tribunal de Deus, diante de Satanás e de todos os anjos, Deus decretou você como justificado pela fé em Jesus Cristo. Que foi isso que ele veio fazer, não é, Jesus? Justificar, né? Exatamente. Mas o Salvador Bueno está falando que é as boas obras do CCBano que vai justificá-lo. Isso é um absurdo, né, gente? Coitado, meu Deus. As nossas obras, o próprio Deus, lá em Isaías 64, ele declara que as nossas obras são trapos de imundícia. São trapos coitado, de imundícia. rapaz. Então, a estes, né? E aos que predestinou, a este também chamou. Ó. Aí, irmão Josafá, eu acho muito interessante, viu? Esse versículo bíblico aqui, Romanos 8:30, né? Que esse versículo, ele é todo dividido, né? Se você pegar esse versículo, você prega nele, você pode pregar nele, você pode dividir ele e pregar sobre cada palavra que tem aí, você desenvolve esse raciocínio aí. Porque
O Tubista voltou aqui, agora ele tá fazendo um comentário de você. Eu vou ler aqui, ó. Esse tal Jailson já teve ou deseja ter ministério. Olha o que passa na cabeça do CCB. Lá, como eles não podem falar nada, Jailson, eles não podem pregar, eles não podem pregar uma palavra, porque aqui nós estamos pregando a palavra, né? Aqui a gente tem liberdade, graças a Deus, né? Isso, não tem. Então, na cabeça dele, assim, se alguém começa a falar muito de Bíblia, eles já olham assim e falam, ei, tá querendo ministério. Ou quis ministério. É a mesma coisa. É desse se você jeito. carregar saco de arroz para casa do pobre, o CCB ele fica olhando. Se ele vê você carregando um saco de arroz, ele fala: ei, tá querendo ministério. Pensa no povo de picuinha, rapaz. Futriqueiro. E uns vão até entregar. Uns vão até entregar pro diácono. Ó, tá querendo tomar, tá querendo furar teu olho aí, ó. Exatamente. Eles, então, na cabeça deles é isso, ó. Na cabeça deles é isso aí. Se você fizer qualquer coisa, é porque você quer ministério ou quer ministério. Porque na cabeça dele, ministério é a parte mais gloriosa que eles podem alcançar aqui na Terra. É algo assim. Que, na verdade, é uma utopia, né? Lá. Ter ministério na congregação é você botar uma coleira no seu próprio pescoço. A verdade é essa. Para o nosso amigo tubista aí, ele ou é muito inocente ou ele é muito fanático. Ele sabe, se ele tiver um mínimo, se ele tiver no mínimo 10 anos lá na congregação, se ele tiver lá, que eu acredito que tenha mais, ele sabe disso. Ele sabe disso, que ministério na congregação é você se auto-sepultar. Pode se enterrar, porque você não tem mais direito a nada. O que você falar lá, você tem que dar conta ao ancião. Você não pode pregar a Bíblia. Você não pode falar a verdade. Você não pode pregar uma palavra de doutrina que no outro dia de manhã um ancião está ligando para você. Você não pode expor as escrituras sagradas. Você tem que rezar na cartilha deles. Entendeu? Então, esse irmão aí, ele ou é das duas, ou ele é muito inocente ou é muito fanático. Né? Verdade. Mas, irmão, é as duas coisas, né? Para a sua informação, meu irmão, eu nunca tive ministério na CCB e nunca aceitaria. Nunca aceitaria. Pronto, tá respondido o garotinho. Tadinho, tem que responder o bichinho, coitado. Depois não pode falar nada lá, pelo menos aqui, né, Jair? Vocês podem falar um pouquinho aqui também, coitado. Não, aqui, a prova é que ele está comentando, né? E como a gente sabe aqui, lá no site dele, lá no canal deles, lá é vetado, né? É verdade. Então você vê, Josafá, uma lógica no ensino de Paulo, né? O passo seguinte à predestinação, a qual foi feita na eternidade passada, né? Então, o passo seguinte da predestinação.